A paz do Senhor, povo de Deus, amante da obra missionária, pela graça de Deus estamos aqui em mais um programa Missões em Foco pela rede Semadema, essa rede de canais que tem unido o povo de Deus ao que Deus está fazendo no campo missionário através da nossa Secretaria de Missões. Nós desde já lhe agradecemos pela companhia em mais um programa Missões em Foco e anunciamos que no programa de hoje, no quadro Notícias do Campo Missionário, estaremos trazendo as boas notícias do que o Senhor está fazendo lá no campo missionário de São João das Neves, onde está o nosso missionário Davi Barroso, ali sob a coordenação do pastor presidente da Assembleia de Deus em Peritoró, pastor João Batista, e o missionário Davi Barroso, juntamente com a sua esposa, estão ali fazendo um grande trabalho para o Senhor. Deus tem abençoado. E hoje nós traremos as notícias lá do campo missionário de São João das Neves. No quadro Reflexão Bíblica Missionária, nós estaremos ouvindo o que Deus colocou no coração de um companheiro nosso da causa missionária, pastor Wanderley, pastor presidente da Assembleia de Deus em Colombo, BR, ali próximo a Entroncamento. E no quadro Entrevista Missionária, estaremos entrevistando, graças a Deus, pastor Raul Cavalcante, pastor presidente da Assembleia de Deus em Imperatriz, uma igreja missionária, reconhecidamente amante da obra missionária, e o pastor Raul também é coordenador nacional da Comissão de Evangelismo e Missões da nossa CGADB, e certamente tem muito a nos ensinar sobre o fazer missionário, e nós lhe convidamos a aprender com este homem de Deus, com este coração missionário, a amar a obra missionária, a investir no trabalho missionário, a continuar intercedendo pela obra missionária. Esse é o nosso convite com relação ao quadro Entrevista Missionária. E na intercessão missionária, a missionária Ala Diniz, coordenadora da nossa rede de oração por missões, estará trazendo os motivos de oração relacionado ao nosso Nordeste para Cristo, dentre outros motivos de oração. Convidamos você, então, a continuar conosco, ligado no programa Missões em Foco, na nossa rede Semadema, e aqui sob a direção do pastor Francisco de Assis, o diretor deste programa, e com auxílio de toda a nossa equipe técnica, e nós convidamos você a, em mais esse programa, estar se conectando ao que Deus está fazendo na obra missionária realizada pela nossa Secretaria de Missões. Muito bem, então vamos para a reflexão bíblica missionária. Pastor Wanderley, homem de Deus, a paz do Senhor. É com muito prazer que nós lhe recebemos aqui no programa Missões em Foco, pela nossa rede Semadema, para trazer o que o Senhor Deus do céu colocou no seu coração para nos ensinar sobre a obra missionária na perspectiva bíblica. Homem de Deus, deixe Deus lhe usar, traga a mensagem do céu diretamente ao nosso coração. É com grande prazer que nós lhe recebemos e passamos a lhe ouvir a partir desse momento. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz assim: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero compartilhar com vocês três lições que eu vejo importantíssima dentro desse texto. Parece até que não tem nada a ver com o texto, mas tem. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ninguém aceita trabalhador relaxado, preguiçoso, trabalhador que vá dar trabalho em vez de trabalhar e produzir. Os trabalhadores do Senhor Jesus são poucos, mas esses poucos têm que ter características, têm que ter qualidades em todos os sentidos. E tem sentido muita dificuldade para ganhar almas para Jesus.
muita dificuldade. Vocês têm visto, esses 2 dias, a mídia mostrou escândalos terríveis, com o nome de pessoas como pastor, pastora, escândalos terríveis, terríveis, terríveis. Tem escandalizado, isso tem afastado, isso tem levado as pessoas a blasfemar do Evangelho do Senhor Jesus. Então essas 3 palavras vai ajudar os missionários, vai ajudar você que é amante das missões. Meu filho de 18 anos, vai fazer 18 anos, ele dirige igreja desde muito cedo e é um missionário do nosso campo. A minha filha também, a minha família é uma família missionária. Então eu posso falar de missões para vocês. A primeira característica de um missionário, ele tem que ser convertido. Ele tem que ser convertido. Conversão, testemunho. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Não é ser-me-eis uma vergonha, não é ser-me-eis escândalos, motivo de tropeço, de forma nenhuma. O Senhor Jesus nos chama, e quem Ele chama, e quem é chamado por Ele, quem aceita Ele, torna-se uma nova criatura. As coisas velhas passam. Aquele que é alistado não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Você missionário, você missionária, você que tem uma chamada que arde dentro do teu peito, que te impulsiona, aleluia. Acredite, isso aí não é coisa que ninguém colocou dentro de você, isso aí é coisa do Espírito. Assim como o Espírito cobriu Maria e fez ela gerar Jesus, acredite que isto aí dentro de você é uma ação do Espírito que tem gerado este sentimento. E a minha palavra é esta: não se embarace, missionário. Deus precisa de você. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para curar pessoas. Você foi chamado para resgatar pessoas. Você foi chamado para libertar pessoas pelo poder de Deus. Aqui mesmo no campo onde estamos, nós temos pessoas que viviam com 16 anos em crack, pedra, usando todo tipo de droga, bebidas, e são pessoas que hoje são pregadoras, são pessoas que estão coordenando outros grupos de missões aqui dentro do nosso trabalho. Deus lhe chamou para você ser uma bênção, para o teu testemunho impactar. E isso tem trazido muito embaraço no nosso meio. Pessoas que não têm se comportado como crente, como servos de Deus. Isso tem trazido sérios problemas. E o Senhor te ajude, missionário, a ser uma bênção, a ser luz, a ser sal, que você seja um impacto de Deus. Eu quero contar um testemunho que eu tive, uma revelação há 2, 3 dias. Nós temos aqui um quarto dos missionários, e eu estava lá no quarto dos missionários, com a minha esposa, a gente se balançando ali na rede, e eu tive uma revelação. Eu vi umas vestes muito brancas, mas muito brancas, com os detalhes dourados, e o Espírito falava comigo sobre consagração, sobre santidade. Quem entende um pouco da tecnologia sabe que alguns aparelhos, isto é, alguns programas, alguns aplicativos para funcionar, eles precisam de uma determinada plataforma para o aplicativo rodar em cima. Da mesma forma, sem santidade, sem consagração, sem conversão, sem testemunho, sem separação para Deus, fica difícil para o Espírito, aleluia, mover, agir no nosso meio. Que você possa se consagrar e o teu testemunho
seja forte, muito forte, a ponto de tocar em muitas vidas para Deus. Meu segundo ponto que eu quero fazer, o primeiro, que tem trazido muito embaraço, é a falta de conversão, de testemunho, e tem trazido escândalos, sérios problemas. E eu quero que você tenha um bom testemunho, mais do que você já tem. Consagre-se e dedique-se para Deus, gaste a sua vida para Deus. Perguntaram uma vez a um certo pregador qual a sua tristeza, e ele disse: a minha tristeza é porque eu não tenho 2 vidas para consagrar para Deus. Consagre a sua vida para Deus, o teu testemunho seja forte. Aleluia. O segundo ponto é a palavra. Nós temos tido tanta coisa no nosso meio que tem substituído a palavra. Missionário, leia a palavra, estude a palavra, se apegue à palavra, viva a palavra. Eu tenho muitos livros, eu estou aqui diante de uma mesa que ela está repleta de livros. Tenha livros. Eu tenho escutado tantos debates teológicos. Eu não vou dizer asneiras não, eu tenho escutado muitos debates teológicos. Tenho escutado muito debate teológico em grupos e tenho visto muita coisa. Eles falam de frases de fulano de tal disse isto, fulano de tal disse isso, fulano de tal disse isso, mas não se escuta ele dizer: está escrito. Mateus capítulo 4, quando Jesus foi confrontado por Satanás, Jesus não citou nenhum dos famosos da sua época, ele citou a palavra. Ele disse: está escrito. Missionário, pregue o que está escrito, missionário, porque o Evangelho é o poder de Deus, Te enriqueça desta palavra, beba desta palavra, gaste mais tempo com esta palavra, que esta palavra habite ricamente em você, que você transborde esta palavra. Escute, o Evangelho é o suficiente, porque os homens são salvos pela pregação, não é por outra coisa. Pregue unicamente a palavra de Deus. Estude, faça cursos, leia livros, mas pregue a palavra. Aleluia. Terceira coisa que eu quero dizer a você é a oração. Escute o que eu vou dizer. Sem oração ninguém avança. Esse vídeo é para os missionários, precisamente. Quando o Senhor Jesus foi começar o ministério dele, ele ficou no mínimo 40 dias em consagração. Jesus era homem de oração. Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 6, João 6, você vai encontrar Mateus 14, você vai encontrar vários textos. O Senhor Jesus em uma vida de oração. Até para morrer ele foi fantástico. As suas últimas palavras foi uma oração a Deus. Se você não orar, você não terá o poder de Deus, você não terá os milagres, você não terá a presença, você não terá a confirmação do Senhor. Tenha um bom testemunho, viva esta palavra, pregue esta palavra e seja uma pessoa de muita oração diante de Deus. Portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Por onde você passar, Deus na tua vida será glorificado. Você vai encontrar em um dos livros de Daniel Berg, Gunnar Wingren, em um dos seus diários, ele dizendo: onde passávamos, o povo nos perseguia, nos chamavam de todos os tipos de nomes, nos caluniavam, mas aqueles missionários disseram assim:
Mas aonde passávamos, aleluia, um templo era levantado e uma igreja ficava ali glorificando a Deus. Porque aqueles homens eram missionários de testemunhos, missionários de palavras e missionários de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, depois de ouvir essa palavra de Deus que o Senhor nos trouxe através da vida do pastor Wanderley, nós agora vamos receber as excelentes notícias do que o Senhor está fazendo lá no campo missionário de São João das Neves. O missionário Davi Barroso, juntamente com a sua esposa, estão ali porque para ali foram enviados pelo Senhor. O Senhor tem confirmado o seu projeto na vida deste homem de Deus e da sua esposa, ali no campo missionário de São João das Neves. Deus tem feito uma obra extraordinária através desse casal, e nesse momento nós convidamos você a tomar conhecimento do que Deus está fazendo em mais esse campo missionário. Lembrando a todos que nós temos missionários espalhados pelo Maranhão inteiro, nos mais diversos contextos missionários do nosso estado. E é muito importante que a Igreja do Senhor, que você, prezado irmão, prezada irmã, que ama a obra missionária, que tem prazer de investir na obra missionária, de interceder pelo campo missionário, interceder pela operação de Deus através da vida dos nossos missionários. É importantíssimo que você tome conhecimento do que Deus está fazendo, porque tomando conhecimento, você tomará ainda mais gosto por investir, por interceder pela obra missionária, por querer se inteirar do que Deus está fazendo. E nesse momento, nós vamos direto a São João das Neves, campo da Assembleia de Deus em Peritoró, igreja presidida pelo nosso pastor João Batista. E estaremos trazendo nesse momento essas notícias tão boas, tão animadoras do que Deus está fazendo ali. Pastor Mateus, a paz do Senhor e a todos quantos nos ouvem no programa Missões em Foco. O nosso entrevistado hoje é o missionário Davi Barroso, que está no povoado de São João das Neves, campo de Peritoró, administrado pelo pastor João Batista. Missionário, a paz do Senhor, é com muito prazer que lhe recebemos hoje no programa Missões em Foco. Pastor, o prazer é meu, muita satisfação de estar aqui no programa Missões em Foco. Missionário Davi Barroso, nos informe como está o senhor e a sua família no campo missionário de São João das Neves. Pastor, graças a Deus estamos bem, eu e minha esposa, no caso, só eu e minha esposa no campo. Estamos bem, graças a Deus. Estamos trabalhando lá com a graça de Deus. Missionário, gostaríamos de saber como se deu o seu chamado para esse campo e há quanto tempo o senhor está no mesmo. Pastor, a princípio a gente estava de plano ir para o campo do Bacuri, mas por uma necessidade maior aqui na região de Peritoró, a gente foi enviado para cá, a pessoa do pastor Francisco de Assis, pastor Raimundo Francisco dos Santos, e também do secretário de missão aqui da região, João Batista Sardinha. Graças a Deus que o senhor atendeu a esse chamado, e é muito bom quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e atendemos ao seu chamado. Missionário, São João das Neves é o seu primeiro campo missionário ou o senhor já esteve em outros campos? Nos conte um pouco da sua experiência. Muito bem, pastor. Nós tivemos uma experiência no estado do Piauí. Nós trabalhamos lá 5 anos com o pastor Abraão, cidade de Miguel Alves. Também trabalhamos na cidade de União com o pastor Antônio Milton. Tivemos algumas experiências no campo que trabalhamos, nos campos que trabalhamos. E esse pouco de experiência que tivemos nos campos, nós estamos utilizando essas experiências hoje aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
pela experiência que realmente Deus tem lhe dado, né? E tem abençoado os trabalhos que tem colocado em suas mãos. Missionário, visto que o senhor está trabalhando no projeto 5% da Semadema, que visa alcançar 5% da população de um determinado lugar, como você vê esse projeto para o crescimento da nossa igreja? Eu vejo, pastor, este projeto dos 5% como uma bênção de Deus. Com isso, os missionários estão sendo mais motivados para alcançarem os seus objetivos, com relação também até à questão do apoio da Semadema. Missionário, como o senhor tem visto a atuação da Semadema na evangelização do nosso estado? Eu tenho visto, pastor, a Semadema como uma grande bênção de Deus e uma porta aberta para expandir o evangelho na região do Maranhão. É uma grande bênção de Deus. Missionário, queremos agradecer a sua participação neste programa e que Deus continue abençoando o trabalho do Senhor confiado em suas mãos. Pastor, eu agradeço, eu que agradeço por esta oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus e também a toda a equipe deste programa, toda a equipe também da Semadema por esta oportunidade de fazer parte desse projeto. E também agradeço também ao pastor Francisco de Assis, ao pastor Raimundo Francisco dos Santos, ao nosso pastor aqui também pelo apoio, o pastor João Batista Abreu, o nosso secretário de missão, João Batista Sardinha, e, enfim, todo o corpo de obreiros aqui desta região, que muitos têm nos ajudado. Agradeço em nome de Jesus. Voltamos com o pastor Mateus Jucá. Meus irmãos, depois de recebermos essas notícias muito boas do que o Senhor está fazendo no campo missionário, chegou um momento muito importante da nossa entrevista missionária. E o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial, um líder de missões, um homem de Deus reconhecidamente missionário, pastor Raul Cavalcante, que é o líder da Assembleia de Deus em Imperatriz, é também o coordenador da Comissão de Evangelismo da nossa CGADB, esse homem que tem sido usado por Deus como instrumento para impactar muitas vidas, para despertar sentimento, vocação missionária na vida de muitos homens e mulheres, na vida de muitos jovens que têm aprendido a amar a obra missionária pelo exemplo desse homem de Deus. O nosso secretário executivo da Semadema, também diretor do programa Missões em Foco, é quem estará entrevistando o pastor Raul Cavalcante. Então aproveite para ouvir esses dois homens de Deus, esses dois corações missionários e aprender com os muitos exemplos que o pastor Raul Cavalcante tem a nos passar, com a vasta experiência que ele tem no contexto missionário. Deixe Deus impactar o seu coração através dos ensinamentos que nós passaremos a receber a partir desse momento nas palavras do pastor Raul Cavalcante. Muito bem, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E agora, para o nosso quadro Entrevista Missionária, nós temos a alegria de receber no nosso programa o pastor Raul Cavalcante, pastor presidente da AD em Imperatriz e coordenador da Comissão de Evangelismo e Discipulado da CGADB e vice-presidente da Comadesma. Pastor Raul Cavalcante, a paz do Senhor, é um prazer muito grande lhe receber aqui no Missão em Foco deste sábado. Eu quero cumprimentar também você, pastor Francisco, cumprimentar também os ouvintes dessa programação, desejando que, através dessa entrevista, o Espírito Santo venha despertar a todos para juntos fazermos missões. Muito bem. Meu pastor, nós sabemos que a Assembleia de Deus em Imperatriz, sobre o seu pastoreio, foi uma das igrejas pioneiras aqui no Maranhão a trabalhar com o curso de missiologia e
nós temos visto os grandes resultados que o trabalho da AD Imperatriz, através da sua Secretaria de Missão e deste curso de missões, tem gerado para todo o movimento missionário brasileiro. Nos fale um pouco sobre o curso de missões da SEMAD, visto ser um dos pioneiros aqui no estado do Maranhão. Pastor Francisco e a todos os nossos ouvintes, este curso, ele brotou em nossos corações, assim, com o intuito de preparar melhor todos os nossos obreiros missionários que se envia para o campo, porque a gente entende que uma pessoa, às vezes, é vocacionada, é chamada por Deus para essa grande obra, mas se ele não for devidamente preparado, ele pode sofrer muito e ainda não ter um rendimento que a gente espera. Do momento que nós trazemos ele para a sala de aula, para o preparo do conhecimento bíblico, também das experiências, e ouvindo também experiências e tendo um pouco da prática, como vai se desenvolver no campo, certamente ele chega com uma visão bem melhor e muito mais preparado para desbravar a obra, porque são verdadeiros desbravadores, são apóstolos, são missionários, são aqueles que vão na frente preparando a igreja do Senhor, enfrentando 1001 desafios, e devidamente preparado, eles alcançarão o maior resultado. Até porque a Bíblia diz, em 2 Timóteo 3,17, que o homem de Deus deve ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se ele, às vezes, é perfeito, mas não é devidamente instruído, certamente vai sofrer muito e vai causar muitos problemas. Por isso, nós resolvemos desenvolver esse curso, e tem sido assim, uma bênção. Nós preparamos normalmente 2 turmas por ano, né, com a média de 50 alunos por vez, pessoas do Brasil, fora do Brasil, pessoas indígenas, são devidamente preparados para o campo missionário. Infelizmente, esse ano, devido à pandemia, em julho, nós não tivemos essa turma, e esperamos, se Deus abrir a porta, em janeiro, termos a turma de 2021. Muito bem. Meu pastor, atualmente, neste quadriênio, o senhor está à frente da Comissão de Evangelismo Discipulado da CPAD. Nos fale um pouco sobre sua atuação frente a essa importante comissão na Assembleia de Deus do Brasil. Na verdade, pastor, esse é o 2º mandato que eu estou à frente da Comissão de Evangelismo Discipulado da CGADB. Sendo que no primeiro período, com o pastor José Wellington, nós desenvolvemos 2 grandes projetos que foi maravilhoso. O primeiro foi aquele AD na Copa, quando nós desenvolvemos o evangelismo em todos os lugares onde teve aglomerações de pessoas vindo de diversas partes do mundo, com pessoa devidamente preparado, com conhecimento da língua e com material adequado. Fizemos um belo trabalho. Eu creio que isso somente a eternidade vai dar-nos os resultados desse trabalho. E depois desenvolvemos um trabalho com a mocidade da igreja, fazendo os impactar, né, e também o liderar, onde nós, no final do governo do pastor Wellington, nós concluímos ali esse primeiro momento com o liderar em São Paulo, no Grande Templo. Foi uma bênção, mais ou menos umas 10 mil jovens, e houve um impacto no Brasil todo. O Luaran, nosso grande líder aqui, ele estava à frente, juntamente com o pastor Ronaldo, que é o diretor da Casa Publicadora, e foi um trabalho, assim, gigante, onde houve um despertar maravilhoso, muitos batismos do Espírito Santo, cura divina, uma alegria. Já no 2º mandato, nós desenvolvemos um projeto muito grande, um projeto para a gente impactar o Brasil e a gente ganhar milhões de almas nesse período. Mas, infelizmente, nós não tivemos, assim, essa oportunidade de desenvolver todo esse projeto. Até porque, quando o nosso novo presidente, ao assumir, ele ainda demorou bastante tempo para poder realmente assumir. E quando nós tivemos o primeiro encontro, que foi em Belém do Pará, no mês de abril do ano passado, quando deveríamos lançar essa programação para gerar o impacto, primeiramente dos pastores, para que eles pudessem comprar a ideia e poder absorver conosco esse grande projeto que tinha mais ou menos, são 25 itens do projeto a ser desenvolvido. Mas, infelizmente, devido àquela grande programa, a gente
vamos dizer, apresentar o programa como deveria ser. Por causa disso, foi prejudicado. Sendo prejudicado naquela AGE, então não temos um outro momento a não ser no final, agora em abril. Então, por causa disso, houve assim vamos dizer assim, um esfriamento. A gente não teve a oportunidade de lançar os projetos. Inclusive, nós tínhamos dentro dessa programação a formação de 500 médicos desses países onde os valores são menores, e começamos esse projeto com a Igreja Imperatriz, formando médico, alugamos casa, nós temos lá 12 a 15 pessoas estudando. O pastor Sérgio, que é de Curitiba, é um médico, ele tem o mesmo projeto no Paraguai, na cidade de Leste, mas nós queríamos colocar 500, incluindo a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e Moscou, colocar nesses países e nós sustentarmos. Para isso, nós estávamos estabelecendo um projeto de cada crente no Brasil todo contribuir com R$10 na sua conta de energia, para que nós pudéssemos angariar esses fundos e podermos, assim, fazer esse projeto. E esse projeto era muito longo, muito grande, muito bonito, onde nós temos também a preparação de obreiros, de formação de pastores, e nós iríamos oferecer nossa área, que a igreja aqui já tem um projeto em andamento, formando 14 jovens, já essa é a terceira turma, e nós temos na nossa fazenda uma estrutura onde eu ia oferecer para que recebesse e internasse esses jovens. Nós queríamos começar com pelo menos 100 jovens, para prepará-los exatamente para que esse povo fosse como pastor, que o curso demora 4 anos. É um curso de formação superior, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e tudo mais. Também não foi possível, nós estamos fazendo nosso projeto, embora com pequeno. E aí nós temos um outro projeto, que é com as pessoas com dependentes químicos, onde nós iríamos oferecer uma área, lá em Belém do Pará, em Marituba, nós iríamos colocar o primeiro centro ali de capacitação, de preparação dessa juventude, que são dependentes químicos, para curá-los de fato, com um programa de alto nível. E para isso precisava de grandes investimentos. Não foi possível, mas nós temos o nosso, que é a Casa de Davi e o SET, 2 centros de recuperações, que nós trabalhamos aqui, mas com recursos menores. Então, isso eram 3 programas. Nós temos aí N programas de evangelização, universidade. Nós queríamos impactar o Brasil todo com um trabalho de evangelismo. Já tinha uma programação muito, muito grande, bem bolada, mas, infelizmente, nós não conseguimos colocar em prática. E eu creio que agora, nesse próximo mandato, o presidente deve escolher um novo presidente, até porque eu acho que não devo continuar, considerando que as minhas atividades são intensas e eu sonho muito. Você mesmo já me conhece, sabe? Eu tenho um grande projeto na minha cabeça e eu tenho tudo anotado, discutido. Eu fiz mais ou menos 5 ou 6 reuniões no Brasil todo, chamando líderes do Brasil para a gente discutir para chegar a essa programação. Se eu não consigo colocar em prática, eu acho que eu não quero só título, eu quero fazer a obra de Deus. Então, eu vou ficar só na igreja e na nossa convenção, que assumi agora também a presidência da comissão ou do Conselho de Missões da nossa Comadesma, e ela está parada também, considerando aí a pandemia, que nós não podemos lançar um projeto como nós estamos sonhando, né? Nós somos um projeto muito grande e pensamos, organizamos e, inclusive, colocamos a SEMAD para ser administradora financeira desse projeto, mas ela só pode funcionar quando nós pudermos cair em campo para visitar as igrejas, para poder adquirir fundos. Nós temos 2 grandes projetos para adquirir fundos. Se tudo for bem aceito, nós teremos bastante recursos para desenvolver o projeto, onde nós chegaremos a 1.000 missionários, né, não só da Igreja Imperatriz, aí seria da nossa convenção, para nós atingirmos todos os estados do Brasil. Nós já estamos aí em 14 estados, nós chegaríamos, então, na totalidade, dentro de mais 2 ou 3 anos. Muito bem, meu pastor. Nós sabemos, pastor Raul, que apesar de que a Igreja de Cristo, em linhas gerais, possui a vocação missionária, no entanto, muitas vezes, por falta de visão dos seus líderes, essa vocação não é praticada ou não é praticada na íntegra. No caso de Imperatriz, nós temos visto a dinâmica do trabalho, como a igreja tem praticado
essa vocação missionária. Nos fale sobre esta vocação missionária da igreja em Imperatriz. Eu acredito o seguinte, tudo também depende do que o Espírito de Deus assim determina. Eu creio que ele despertou na Igreja de Imperatriz, não somente na minha gestão, desde a gestão do nosso segundo pastor, que foi o pastor Luiz de França Moreira, em saudosa memória, que ele tinha essa vocação evangelística. A igreja foi muito envolvida com a evangelização em todo o seu governo. Depois, passando pelo pastor Jairo, uma visão também muito grandiosa, até que chegou na minha pessoa, que Deus tinha despertado em mim, que desde criança, essa vocação missionária de evangelização. Então, nós começamos a desenvolver esse projeto da SEMAD, e isso contaminou toda a igreja, né? E isso, nós já estamos aí com 28 anos, mais ou menos, com esse projeto, já chegamos a 700 missionários, agora deu uma queda, né? E com essa pandemia deu cair um pouquinho mais, deve estar uns 500 e alguma coisa, mas nós poderemos chegar a 1.000, só o potencial da igreja, porque com todo esse crescimento que tivemos, trabalho desenvolvido, eu acredito que nós devemos ter aí de 30%, talvez 20% ou 30% dos membros que realmente se envolvem e que contribuem. Então, nós olhamos que há um potencial muito grande a ser conquistado, que é você ter um outro mecanismo de como arrecadar fundos, porque existem as coisas, vai cansando, você sabe que tudo vai ficando com muito tempo, vai cansando, tem que haver uma renovação, como diz Romanos 12, né, renovando a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de fazer as coisas. E eu já idealizei uma nova mentalidade, que eu creio que depois dessa pandemia nós vamos lançar em prática para arrecadar fundos, porque sem fundos você não vai a lugar nenhum. Mas o importante é que a igreja tem essa vocação, a igreja é missionária. Você vê que nesse período que nós estamos de pandemia, nesses 5 meses praticamente, mas a igreja, ela não parou, porque existe uma vocação. Nós estamos aí com todo sábado, nós estamos com um trio elétrico em determinado bairro da cidade, com todos os pastores daquele bairro, indo em todas as igrejas e visitando todas as áreas, toda aquela área com um trio elétrico, orando pelas pessoas, em plena rua, fazendo esse movimento para que a igreja fique viva. E em todos os lugares, como, por exemplo, nas caixas econômicas, nas empresas, nós estamos com o nosso pessoal trabalhando, proclamando Cristo de todas as formas, para que a chama não venha se apagar. Porque há uma tendência nessa pandemia das pessoas também se acomodarem e cruzar os braços. Mas nós estamos trabalhando para que a igreja, eu creio, com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, com essa vocação que nós já temos, eu creio que nós, quando concluirmos, vamos sair bem mais forte para fazer muito mais a obra de Deus. Muito bem, eu me recordo que certa feita ouvi o senhor dizer, e eu tenho até reproduzido essa informação, de que os primeiros 3 anos de obra missionária numa igreja é empolgação. 3 anos para frente é consciência. Se gerou consciência, vai. Se não gerou a tendência... Tudo bem, primeiro, por essa empolgação, ela é natural. Toda igreja ela tem que ser motivada, empolgada, para que todo mundo entre. Mas toda pessoa vai pela empolgação. Mas, com o tempo, vai ter da consciência, através dos pastores, das suas ministrações, eles vendo o trabalho e vai sendo consciente. Então, fica um povo consciente. É o que aconteceu conosco. Nós temos um povo consciente que cumpre as suas obrigações todos os meses. Olha, independente dessa crise que nós estamos passando, nós tivemos, a nossa renda no primeiro mês, ela teve aquela mexida, assim, uma queda, talvez 15%, 20%, mas logo depois foi subindo e hoje, inclusive, no mês passado, até ultrapassou os valores que nós arrecadávamos comumente. Isso mostra que há uma consciência do povo em fazer missões. Muito bem. Pastor Raul, o senhor é um dos entusiastas do Fórum de Missões do Nordeste, vem acompanhando esse trabalho praticamente desde o seu nascedor. O pastor Ramos é um dos membros fundadores do Fórum. A igreja em Imperatriz já hospedou o Fórum de Missões do Nordeste. Qual a importância do Fórum de Missões do Nordeste para o desenvolvimento da obra missionária no Nordeste e a partir do Nordeste? Olha, eu estava desde o início, depois eu me ausentei um pouco das reuniões,
por causa de uma atividade que eu tenho extra-igreja, que eu estou aí na Polícia Militar, e isso me dificulta, eu pedi a licença para fazer uma viagem mais longa. Mas eu sonhava muito que todas as vezes que terminava o Fórum do Nordeste, nós saía com uma carta de intenção, né? Fazendo uma carta de intenção, que seriam os caminhos que deveria seguir. Mas depois eu percebi que esse projeto parece que não tem o andamento depois do fórum. Ele não chega, por exemplo, lá na presidência, não chega aí na Sename, não chega de uma forma que se coloque em prática. Então, fica muito restrito aquele grupo de discutir ideias, mas anda muito pouco. Eu acho que as coisas deveriam ser mais impactante, quer dizer, fazer um fórum, discutir os assuntos, fazer um planejamento, mas fazer com que se faça realmente acontecer. Porque se isso realmente acontecer, seria o maior incentivo para todo o Brasil, porque nós não temos notícia que exista outro fórum fora o Nordeste. Então, o Nordeste seria o iniciante desse projeto, fazer acontecer para que os outros micro-regiões ou regionais possam também fazer. Mas, independente disso, independente desse alvo não ter sido alcançado na sua plenitude, mas nós sabemos que quando começou o Fórum Nordeste, quem éramos nós, né? E hoje, onde nós estamos, significa que, mesmo com essa dificuldade que nós enfrentamos, nós conseguimos avançar muito. A estado como o Piauí, que foi grandemente abençoado, o próprio estado do Maranhão, o estado da Bahia e Ceará e outros estados foram grandemente abençoados por causa dessa motivação para alcançar esses estados, e hoje podemos dizer assim que nós temos aí um percentual bem pequeno de lugares que não foram alcançados ainda pelas missões da nossa igreja. Muito bem. O desafio do Fórum de Missões, como movimento de líderes de missões, de viabilizar essas resoluções que são, de fato, discutidas e projetadas no Fórum, se dá por vários motivos, porque, de fato, nós participamos do movimento como líderes de missões, elaboramos as resoluções, encaminhamos para as nossas lideranças maior e nem sempre a gente consegue viabilizar tudo que se projeta. Mas, por graça de Deus, como o senhor mesmo acabou de falar, várias parcerias têm sido desenvolvidas através do Fórum de Missões. Na nossa gestão mais recente, nós temos trazido, por exemplo, o pastor Sérgio, da OCG, da Médicos Sem Fronteira, né? Teve conosco, lá mesmo foi gerado algumas parcerias. O Nordeste para Cristo, por exemplo, foi uma das grandes realizações do Fórum dos últimos anos, que é um projeto que vem dando certo. Esse ano, por exemplo, a gente está numa proporção muito maior com a questão do Nordeste para Cristo, e com apoio também inédito da CPAD. A CPAD esse ano está doando uma carga de materiais de 25 milhões de folhetos para a campanha desse ano. Então, apesar da gente não conseguir viabilizar todas as projeções, mas, por graça de Deus, muitas coisas têm sido feitas a partir do Fórum de Missões. E uma delas é a questão do Nordeste para Cristo. Qual a sua expectativa para o Nordeste para Cristo 2020, mesmo aí nesses tempos de pandemia? Esse ano a gente está aí com essa parceria diretamente com a AD Imperatriz, com o Space Day, com essa versão online da campanha. Qual a expectativa aí, a Imperatriz, para o Nordeste para Cristo 2020 desse ano? Olha, nós estamos, inclusive hoje, daqui a pouco, nós estamos, vamos passar a programação para todos os nossos pastores. Eu tive hoje já conversando com o pastor Clebs Bandeira, que é o nosso secretário de evangelismo, já que está com a programação toda já bem
bem desenhada, onde nós vamos estar colocando, aqui em Imperatriz, né, os cultos nas ruas. Provavelmente nós estamos projetando 5.000 cultos, não sei se vai ser possível, porque muita gente aí já está meio com dificuldade, mas pelo menos se a gente chega próximo desse número, nós vamos estar com trios em todos os bairros, nós vamos estar com o Ministério de Mulheres também desenvolvendo trabalho, o Ministério de Criança, com o Ministério de Família. Nós vamos estar com todo o nosso potencial de trabalho na rua nesse dia, fazendo um trabalho de evangelismo, impactando a cidade e envolvendo aí o projeto Nordeste para Cristo, e através do Alice nós vamos estar com um trabalho das redes sociais, né, também para poder alcançar muitos outros lugares. A expectativa é boa. É claro que se nós tivesse sem essa pandemia, a visão seria bem mais grandiosa, porque nós poderíamos concluir aí, fazendo aí uma grande cruzada, o que não é possível, devido para não ter essas aglomerações, mas vamos estar com muita atividade nas ruas a partir da manhã e à tarde e à noite, com bandas, e é muita programação que está sendo desenvolvida, e hoje, inclusive, vamos estar apresentando aos pastores, para que eles possam estar sintonizados, eles já estão sabendo, mas sintonizado, e cada um cumprir o seu papel, que eu acredito que vai ser uma bênção. No dia 1º agora, de setembro, nós vamos inclusive, no dia 1º de setembro, vamos começar um trabalho de oração 12 horas por dia, ininterrupta, oração em jejum, por grupos organizados, e vai fazer isso até não sei quanto tempo. E no domingo da Santa Ceia, é o dia todo de oração em jejum em prol do projeto Nordeste para Cristo. Muito bem, pastor. Eu quero lhe agradecer por essa entrevista, que com certeza será de grande valia para todos os que nos assistem no programa Missão em Foco deste sábado, e agradecer a sua participação pela a importância da sua vida, do seu ministério para todos nós. Você que tem sido uma referência para a igreja brasileira, no contexto da obra missionária, da obra da evangelização, e eu particularmente me sinto muito feliz de estar lhe entrevistando nessa hora e ouvindo as suas palavras e considerações sobre este assunto tão palpitante que é a obra missionária. Muito obrigado por sua participação, um grande abraço, e nós agradecemos penhoradamente a sua participação aqui conosco hoje. Tá bom, pastor Francisco, muito obrigado pela oportunidade de estar participando dessa entrevista e contribuindo. Com certeza alguém vai ouvir e o Espírito Santo vai tocar, para unir-se conosco, dando as mãos uns aos outros, para junto alcançarmos o Brasil, o Nordeste para Cristo, e através de nós o Brasil também ganharmos para o Senhor Jesus. Deus te abençoe e conte com o nosso apoio. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos nesse momento a mais um quadro muito importante do nosso programa, Clamor Missionário, e nós convidamos você a unir a sua voz, a unir os seus joelhos, os seus esforços, os seus sentimentos, seus anseios missionários, aos anseios missionários da missionária Ala Diniz e a toda a rede de oração por missões do Maranhão. Vamos nos unir juntamente com a missionária, unir a nossa fé, unir o nosso desejo de ver a obra missionária avançando, e nós sabemos que, biblicamente, a obra avança, as coisas dão certo na obra do Senhor, quando a igreja se põe de joelhos para clamar ao Senhor. Missionária Ala Diniz, a paz do Senhor, é com grande prazer que nós lhe recebemos mais uma vez aqui no programa Missões em Foco, para, juntamente com o povo de Deus espalhado ao longo de todo o nosso estado, do Brasil e do mundo, porque nós temos pessoas que assistem o nosso programa em várias regiões do Brasil e do mundo, a unirmos em oração em favor da obra missionária. A paz do Senhor, missionária, deixe Deus lhe usar mais uma vez, conduza aí o clamor do povo de Deus em prol do trabalho missionário, traga-nos os motivos de oração de hoje e nos inspire aí com a sua fé, com o seu exemplo de mulher de oração, a orarmos juntos pela obra missionária. A paz do Senhor, pastor Mateus Jucá.
e aos irmãos que nos acompanham em mais um programa Missões em Foco. E esse é o momento do clamor missionário, onde nós vamos estar juntos orando a Deus pelas causas da obra missionária. Antes eu queria deixar um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós precisamos colocar diante de Deus nossas necessidades, nossos anseios, preocupações e ansiedades, nossos pedidos e tudo aquilo que nós realmente precisamos. Deve ser colocado diante do nosso Deus. É isso que nós fazemos aqui. Unimos a nossa fé para estar colocando diante de Deus não só as nossas necessidades, mas as necessidades da obra missionária. Nós sabemos que nós estamos na campanha Nordeste para Cristo e hoje 29 de agosto, é o 18º dia da campanha e é o segundo dia de oração pelo estado do Ceará. E nós vamos orar hoje pelo crescimento do projeto PAMIC, que é um programa de assistência missionária às crianças. Nós vamos orar pelo fortalecimento e expansão da Secretaria de Missões do estado do Ceará e também por mais recursos para assistir às crianças no campo missionário. Eu trago aqui também mais 3 motivos de oração especiais, que é pela mobilização evangelística do Nordeste para Cristo, que será dia 12 de setembro. A conclusão dessa campanha vai culminar em uma grande mobilização evangelística em todo o Nordeste. E nós precisamos estar orando por esse trabalho, em nome de Jesus. Oremos também pela mobilização evangelística Kids, ou seja, logo depois do Nordeste para Cristo, vai iniciar o Nordeste para Cristo versão Kids e no dia 12 de outubro vai ter mobilização evangelística Kids. E nós vamos estar orando por todas essas crianças que vão estar envolvidas nesse projeto. Vamos orar também pela campanha Adote um Amigo. Essa campanha que nós que estamos participando do Nordeste para Cristo escolhemos 3 amigos para estar orando diariamente por eles. Então nós vamos orar por essas pessoas que são foco da oração. São os amigos escolhidos pelas pessoas que estão participando da campanha. Então vamos orar juntos por todas essas pessoas. E nós contamos com a sua participação em todos esses projetos, seja de forma presencial ou de forma online, para que nós possamos juntos promover o crescimento da Igreja de Deus aqui na Terra. Então vamos orar? Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor tem levantado uma igreja que tem intercedido, Senhor, por missões. O Senhor tem movido o Nordeste com essa campanha Nordeste para Cristo. E grandes coisas já têm acontecido. Coisas maiores ainda virão através dessa campanha de jejum e oração, Pai. Nós queremos te agradecer por essa visão. Oramos pelos líderes da Igreja do Nordeste, para que essa visão possa ser ampliada em todos os sentidos. Nós oramos pelo estado do Ceará, por todos os desafios que aquele estado enfrenta. Oramos pelo projeto PAMIC, um projeto de assistência às crianças no campo missionário, por mais recursos para esse projeto, Senhor, para todos os projetos que envolvem as crianças. Oramos pela expansão da Secretaria de Missões no estado do Ceará. Que cada igreja possa expandir os seus trabalhos na obra missionária, Pai. Nós oramos nesse momento pelo Nordeste para Cristo e pelo dia 12 de setembro, em que se realizará a grande mobilização evangelística, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer grandes coisas nesse dia 12 de setembro. Que a tua igreja possa impactar regiões, cidades, povoados. Que a tua igreja possa dar o seu melhor nesse dia e possa realizar, Senhor, um grande impacto para o teu reino ser
glorificado e expandido na terra. Nós oramos pelo Nordeste para Cristo, oramos pela mobilização evangelística Kids, que vai ser dia 12 de outubro, que o Senhor possa abençoar todas as crianças, orientar, fortalecer e guardar a vida de cada uma, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por essa campanha, Senhor, adote um amigo. Essa campanha que cada pessoa que tem participado do Nordeste para Cristo tem orado diariamente por 3 amigos. Nós oramos por todas as pessoas que foram escolhidas para ser foco de oração, para receberem a salvação, para serem libertas, para serem curadas, para serem transformadas, para serem restauradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esse é o clamor do nosso coração e pela fé nós te agradecemos. Amém. Muito obrigada, Pastor Mateus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando então ao final de mais um programa Missões em Foco. E de coração, em nome de toda a equipe Semadema, em nome de toda a estrutura missionária da nossa convenção, de todos os homens e mulheres de Deus que amam a obra missionária, que têm se dedicado ao cumprimento de Cristo no nosso estado, através da nossa Secretaria de Missões. Em nome de todos os nossos promotores de missões, em nome de todas as igrejas que têm apoiado o trabalho da nossa secretaria, nós agradecemos a você pela sua companhia, agradecemos a você por estar junto conosco, com o mesmo sentimento missionário, sonhando os mesmos sonhos missionários, contribuindo para que o reino de Deus avance em nosso estado, no Brasil e no mundo. A paz do Senhor, Deus continue abençoando, lembrando que nós estamos aí em meio à campanha O Nordeste para Cristo. Se inteire da agenda desta campanha, participe do movimento de oração, se prepare para participar das ações mais efetivas de evangelismo, de discipulado. Vamos ganhar o Nordeste para Cristo em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Deus tem feito surgir esse sentimento no coração da Assembleia de Deus no Nordeste e você não pode ficar de fora desse movimento. Ore conosco, trabalhe conosco, contribua conosco por essa campanha em prol da salvação de todos os nordestinos que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Mais uma vez, muito obrigado. A paz do Senhor. Até o próximo sábado com mais um programa Missões em Foco. Deus continue abençoando a você, a sua família e lhe usando para o bem da obra do seu reino.